Oi, gente, eu sou a professora Thaís de Matemática e esse é um vídeo sobre a aula de equação polinomial do primeiro grau. Espero que vocês gostem. Oi, gente, tudo bem? Então, agora nós vamos para a nossa aula de equação polinomial do primeiro grau. Peguem a apostila de vocês e bora lá. Bom, o que é, né, uma equação polinomial do primeiro grau, né? O que a gente estuda, né? Bom, é uma equação matemática que estabelece relações de igualdade entre os termos. Nada mais é do que uma relação de igualdade, está bem? A representação é muito importante a gente não esquecer, tá bom? Bom, a gente gravar essa representação, que é ax mais b igual a zero. A gente faz a igualdade igual a zero, mas a gente pode igualar a uma outra equação polinomial também, não tem problema, tá? A diferença é que o A, ele precisa ser diferente de zero. Pois se o A for zero, né, isso daqui vai zerar, a gente vai ter só o B. E aí, então, já vai ter um valor absoluto, não é uma equação, tá bom? Então, a representação é ax mais b igual a zero com A diferente de zero, está bem? Bom, dando nome a esses carinhas, a gente chama o A sendo o coeficiente angular, o x é a nossa raiz da equação, né? Sempre que alguém pedir para você encontre a raiz da equação, na verdade está pedindo para encontrar o valor de x. E b é o coeficiente linear. Está bem? Nós vamos estudar esses conceitos de coeficiente angular, linear e tudo mais um pouquinho mais para frente. Agora, o nosso objetivo é trabalhar com a equação nos probleminhas que vai aparecer para a gente, tá bom? Bom, então eu coloquei aqui a representação para a gente não esquecer, que é o ax mais b igual a zero. E aqui alguns exemplos, está bem? De como a gente pode resolver essas equações, tá? Então, aqui o primeiro exemplo, 2x mais 5 igual a zero. Nada mais é do que a gente encontrar o valor de x, está bem? Então, o que a gente faz? Como é uma equação, a gente tem que equilibrar sempre os dois lados, está bem? Equilibrando os dois lados é que a gente consegue fazer aí a resolução dessa equação, tá? Vou colocar aqui uma setinha de implica e vou resolver do lado, tá bom? Então, fazendo o equilíbrio, né? O equilíbrio é o quê? Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro lado também da equação, está bem? Então, aqui eu preciso isolar este valor de x. Então, para eu isolar o valor de x, eu vou deixar só x de um lado e do outro lado aqui eu vou trabalhar com os valores. Assim, o x vai ficar isolado e eu vou conseguir encontrar o valor de x, está bem? Então, eu vejo que aqui tem esse bzinho que é 5, né? Então, eu preciso é o que a gente chama de passar para lá. O passar para lá, na verdade, nada mais é do que a gente fazer uma operação em ambos os lados. Então, se nesse lado eu vou fazer menos 5, do outro lado eu também vou tirar 5. Está bem? E aí, o que vai acontecer? 2x. Se nesse lado eu tenho 2x mais 5 menos 5, mais 5 menos 5, isso daqui dá 0, não é mesmo? Então, vai ficar 2x mais 0, 2x, que é igual a menos 5. Está bem? Indo aqui para esse lado, vai ficar 2x igual a menos 5. Então, agora, o x aqui eu tenho 2x, ou seja, 2 vezes x é igual a menos 5. Eu não quero ter esse 2 vezes x, eu quero ter só x, então eu preciso dividir esse lado por 2. Se eu dividir aqui por 2, eu preciso dividir o outro lado por 2 também. Então, fica 2x dividido por 2 igual a menos 5 dividido por 2. Como é 2x, todo mundo dividido por 2, fica... Aqui a gente simplifica, né? Então, fica x igual a menos 5 sobre 2. Está bem? Então, aqui eu fiz para vocês justificando, que na verdade a gente não fala passa para lá trocando o sinal. Na verdade, a gente está tirando em ambos os lados, está bem? Mas se isso já estiver claro para vocês, vocês podem fazer a operação de forma mais automática. Bom, no segundo exemplo, nós temos 3x sobre 5 mais
1 sobre 2 igual a 0. Estou trabalhando aqui com fração, tá bem? A operação de fração é a mesma coisa, a diferença é que a gente precisa encontrar um denominador em comum. Bom, o denominador em comum entre 5 e 2, vocês podem fazer o mínimo múltiplo comum aí, mas já adiantando, o mínimo múltiplo comum é 10. Então, nós fazemos 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3x, 6x. Mais 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5, que é igual a 0. Aqui, sempre embaixo do zero vai ter 1, né? A gente faz uma multiplicaçãozinha em cruz, nós temos 6x mais 5 igual a 0. Porque 10 vezes 0 vai ser 0, está bem? Bom, 6x mais 5 igual a 0, nós vamos fazer... Agora, eu vou fazer de forma automática, tá bom? Forma que geralmente vocês fazem, né? Então, vai ficar 6x igual a menos 5, certo? Como se eu estivesse passando para lá, está bem? Eu estou tirando 5 de ambos os lados. E daí, então, eu fico com x igual a menos 5 sobre 6. Tá aí o valor de x. Bom, aqui, então, nós trabalhamos com uma equação simples, normal, né? Com valores inteiros, embaixo com fracionário. E aqui nós vamos ter igualdade de equações, estão vendo, ó? Temos aqui uma igualdade de equações. Bom, qual que é o objetivo aqui? A gente deixa de um lado tudo que for incógnita e deixa do outro tudo que for valores, o que for o coeficiente linear, que são os valores de b, tá bem? Então, deixando tudo de um lado só, esse lado esquerdo aqui, os valores de incógnita, que é o valor de x. Nós vamos ter 3x, bom, se o 2 está para esse lado da igualdade, passando para o outro lado, fica menos 2x, que é igual, veja, tudo que tá x está esse lado esquerdo. Tudo que for valor absoluto vai ficar do outro lado. O 7 já está do outro lado, então permaneço com ele. A única coisa que eu preciso mudar é o 4. O 4 eu preciso ir para o outro lado. Então, a gente inverte o sinal. Se é positivo, fica negativo. Está bem? Bom, 3x menos x, x igual a 7 menos 4, 3. O valor de x é 3.